Queridos, todos os anos a Universidade de Oxford, no Reino Unido, ela escolhe uma palavra para representar o ano e coloca essa palavra no dicionário, um dos dicionários mais famosos do mundo, o dicionário de Oxford. Não preciso nem dizer que a Universidade de Oxford é uma das mais famosas e uma das mais tradicionais do mundo. Consequentemente, esse dicionário, que já tem alguns séculos, também. Inclusive, no final do ano passado, nós falamos aqui no Encontro de Encorajamento da palavra escolhida em 2015, que não foi bem uma palavra. Quem estava aqui se lembra disso. Eu falei porque gerou toda uma grande polêmica, porque a palavra de 2015, que entrou para o dicionário de Oxford, não foi uma palavra, foi um emotion. A palavra foi emotion, que foi, todo mundo sabe o que é emotion? Emotion é aquela carinha que você manda no WhatsApp. E aí nós geramos uma reflexão e uma mensagem aqui sobre a forma de nós nos comunicarmos. Por quê? Porque antes você ligava ou então ia pessoalmente para desejar parabéns para uma pessoa no aniversário dela, é ou não é? Aí veio a internet, você mandava e-mail. Hoje no WhatsApp, você não manda nem mensagem, você já manda um bolinho, um chapéuzinho e um sinal da oração, só. Se você receber isso no seu aniversário, fica feliz, porque já alguém te desejando parabéns. Não é verdade? E nós fizemos uma grande reflexão aqui no ano passado, mostrando uma preocupação em relação à tecnologia. Porque se nós estamos encurtando as palavras com as pessoas, imagine com Deus. Porque se as pessoas que nós podemos ver, tocar, nós estamos cada vez diminuindo as nossas palavras, imagine Deus, que a gente não pode ver. E na época nós discutimos muito sobre o emotion, a palavra do ano de 2015. Mas eu não quero falar sobre isso hoje. Eu quero falar sobre a palavra de 2016. A palavra escolhida pelos estudiosos de Oxford Estão curiosos? A palavra escolhida é pós-verdade. Na verdade é um termo. O termo pós-verdade. Eu quero que você preste muita atenção nesse termo, porque esse termo vai fazer toda a diferença nessa mensagem até o final. E vai fazer toda a diferença na sua vida. E você vai ouvir falar muito desse termo a partir de agora na sua vida. Talvez você já tenha ouvido nesses últimos anos, principalmente neste ano de 2016, mas de repente você nunca parou para prestar atenção no que significa isso. Pós-verdade. Esse termo, ele é muito usado e ele foi muito usado principalmente nos fatos políticos de importância mundial nesse ano de 2016, ainda mais relacionado à eleição presidencial dos Estados Unidos. Todos nós sabemos que resultou, na vitória de Donald Trump. E também esse termo pós-verdade foi muito usado também no referendo que resultou na saída do Reino Unido da União Europeia. Calma que você vai entender onde eu quero chegar. Por quê? Porque segundo os especialistas, segundo os estudiosos, os especialistas políticos que decidiram incluir essa palavra no dicionário, esse termo pós-verdade teve uma influência significativa tanto na eleição presidencial do Trump nos Estados Unidos, quanto na saída do Reino Unido da União Europeia. De que forma esse termo pós-verdade influenciou
de forma significativa, tanto numa eleição quanto num referendo. Segundo os especialistas, na opinião pública. Porque o termo pós-verdade bombardeou as pessoas com verdades ou meias verdades, ou verdades tendenciosas, ou verdades interesseiras, ou notícias falsas. Preste atenção no que eu vou dizer aqui, porque você vai ouvir falar muito disso a partir de agora, na mídia, na televisão, na internet, no mundo em que você está vivendo. Nós estamos vivendo uma grande crise no mundo da comunicação por conta das notícias falsas. Eu não sei se você tem visto algumas reportagens a respeito disso, mas a notícia falsa é um grande problema na atualidade, porque a notícia falsa ela não é totalmente falsa, mas ela se faz de uma meia-verdade, ou seja, pega uma verdade pela metade e se usa essa verdade de uma forma tendenciosa e acaba se tornando uma mentira, uma notícia falsa. E isso faz com que essa notícia falsa gere um problema ou leve as pessoas a um fim que beneficie alguém. E você vai entender onde eu quero chegar com isso. A definição do dicionário de Oxford para pós-verdade significa algo que denota circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos influência para definir a opinião pública do que pelo apelo à emoção ou crenças pessoais. Agora, simplificando isso em outros termos, quando a verdade perde o valor e a pessoa não é guiada mais pelos fatos, mas pelo que escolhe ou quer acreditar que é verdade. Pós-verdade é quando uma pessoa não é guiada mais pela verdade, mas ela é guiada por aquilo que ela escolhe acreditar que é verdade. Nós estamos vivendo um tempo em que as notícias falsas estão fazendo com que as pessoas decidam acreditar naquilo que elas querem acreditar. Para você ter uma ideia do que eu estou querendo dizer, uma pesquisa da Universidade de São Paulo, a USP, mostrou recentemente que de cada 5 notícias que são veiculadas no Facebook, 3 são falsas. 3. Nos Estados Unidos, o grande problema disso é que 14% das pessoas que compartilham notícias falsas, 14% delas, sabem que estão compartilhando notícias falsas. Ou seja, por que elas compartilham uma notícia que é falsa? Porque elas querem acreditar naquilo que elas estão compartilhando. Tanto que o Facebook anunciou agora, recentemente, nas últimas semanas, forçado, medidas para tentar barrar o avanço dessas notícias falsas. Porque você vê um vídeo no Facebook, por exemplo, um vídeo que está todo mundo assustado aí, que vem uma moto e pega uma criança. Você viu esse vídeo? Uma moto, um casal numa moto, 2 pessoas numa moto, tem umas crianças brincando de bets. Aí vem um casal, 2 pessoas numa moto, pega uma criança. Aí pega a criança e vai embora. Aí você fala, nossa, sequestrou essa criança. Só que você vai ver na internet, porque existem os sites que desmentem isso. Aí você vai ver que aquilo lá faz parte de uma campanha internacional. Que na verdade cortaram o vídeo inteiro. Que aquilo na verdade é uma campanha publicitária. E que no final o vídeo mostra a moto voltando e devolvendo a criança
E os motoqueiros mostram um cartaz dizendo: todos os dias, 3.000 crianças desaparecem no país, tome conta dos seus filhos. E aí as pessoas compartilham aquilo e acreditam. Eu só estou usando um exemplo, que todos os dias as pessoas compartilham as coisas no Facebook e se enchem de medo e acreditam como se aquilo fosse uma verdade absoluta. Agora transfere isso para a bolsa prostituta. Ah, porque agora as prostitutas vão ter bolsa. Ah, porque agora os presidiários vão ter isso. Ah, porque isso... Todos os dias. E as pessoas vão se irando, elas vão ficando nervosas. Ah, porque a política vai ser isso, agora vai mudar isso. Todo dia alguém está disseminando na internet algo para... E a gente vai ficando nervoso, a gente vai ficando irado, a gente vai ficando isso, a gente vai ficando aquilo. Porque a rede social está cheia de notícias falsas. Só que isso começa a ser tão perigoso que ontem, presta atenção aqui, ontem, nós tivemos uma ameaça de guerra nuclear por conta de uma notícia falsa. Ontem, você que está vendo esse vídeo, um pouco além, mas ontem, a notícia foi que, o que aconteceu? O governo paquistanês, o ministro da Defesa, recebeu uma notícia de que Israel estaria ameaçando o Paquistão. E automaticamente o governo paquistanês respondeu fazendo uma ameaça nuclear. Eu até copiei aqui um pedaço da notícia para ler para vocês exatamente a notícia. Diz assim, isso eu estou dizendo notícia do jornal, não copiei do Facebook, eu copiei de um site de notícia. Diz assim: uma notícia falsa na internet provocou um perigoso constrangimento diplomático entre o Paquistão e Israel. Tudo começou quando o ministro da Defesa paquistanês acreditou em uma informação falsa publicada pelo site AWD News. O fato dizia que Israel havia ameaçado realizar um ataque nuclear contra o Paquistão. E o ministro paquistanês caiu na armadilha. Em resposta à falsa ameaça, escreveu nas redes sociais palavras bastante duras e também em tom de ameaça contra o governo israelense. E aí começou uma grande crise. Você imagina que uma guerra pode começar por conta de uma notícia falsa? Queridos, só que isso não começou hoje. Só que isso não é uma coisa de agora. A estratégia de guerras falsas, de notícias falsas, de provocar guerra, isso é antigo. As notícias falsas é a maior estratégia dos inimigos, de provocar intriga, de provocar guerra entre o ser humano e Deus. Foi a primeira armadilha para provocar guerra entre o homem e Deus, quando Satanás, por meio da serpente, chega até Eva e provoca uma notícia falsa, de que se ela comesse o fruto, ela não teria nenhum problema, pelo contrário, ela teria poderes como Deus. Notícia falsa. As notícias falsas vêm para causar guerras. As notícias falsas vêm até hoje para provocar tantas coisas na vida das pessoas. Eu quero discutir um texto da palavra de Deus hoje, na minha vida e na sua vida, e aplicar esse texto porque eu sei que o novo ano está prestes a começar. E eu sei que você vai ser bombardeado por muitas notícias falsas, porque as notícias falsas, elas chegam todos os dias na minha vida e na sua vida. Mas eu quero que você conheça aquele que tem as verdadeiras e boas notícias. E as boas notícias só podem vir de um lugar, daquele que anuncia as boas notícias, e ele é Jesus Cristo. Ao contrário disso, querido, você tem que guardar o seu coração. E eu quero mostrar para você um texto, e mostrar como isso funciona, para que você entenda e resista.
as falsas notícias que se levantam todos os dias contra nós. Eu gostaria de ler um texto que está em Neemias, capítulo 6, a partir do versículo 1. Diz assim: quando Sanbalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sanbalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sanbalate mandou-me um dos seus homens de confiança, com a mesma mensagem, e ele tinha na mão uma carta aberta que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão construindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles, e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Eu lhe mandei essa resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: fortalece agora as minhas mãos. Amém. Queridos, é preciso você entender o contexto desse texto. Quem era Neemias? Neemias era copeiro do rei da Pérsia, um homem de Deus, que recebe a notícia que após o exílio da Babilônia, onde o povo de Israel tinha sido levado, preso, cativo, e quando Deus permitiu que o povo começou a voltar para Israel, mas a cidade estava destruída, os muros da cidade. E antigamente, na época de Israel, a cidade era cercada por um muro. O muro era a proteção de Israel, e a cidade estava completamente destruída. A cidade estava sendo reconstruída e o muro estava destruído. E entenda, o muro era o que protegia a cidade, e o rei permitiu que esse homem voltasse para reconstruir o muro. Ele voltou, montou uma força-tarefa e começou a reconstruir o muro. A primeira coisa que você precisa entender sobre Neemias é que ele era um reconstrutor. E toda vez que você decide reconstruir alguma coisa, toda vez que você decide proteger aquilo que foi destruído, reconstruir aquilo que foi destruído, toda vez que você decide proteger uma cidade, toda vez que você
decide proteger a sua família, toda vez que você decide guardar aqueles que são importantes para você, os inimigos vão se levantar contra você. Toda vez que você se levantar para reconstruir alguma coisa, não pense que vai ser fácil. Mas por isso você vai parar? Onde estão os Neemias dessa geração? Sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que você está ouvindo essa mensagem aqui hoje? Porque Deus quer que você reconstrua muitas coisas na sua vida. Existem muros caídos dentro da sua casa. Existem muros caídos dentro da sua família. E quando os muros estão caídos, as flechas passam, as lanças ultrapassam. E Deus está perguntando: quem é que vai reconstruir esses muros? O texto começa dizendo: eu não deixei brecha nenhuma, eu não deixei nenhum espaço. Não basta reconstruir, nós não podemos deixar espaços. Cadê os reconstrutores? Talvez você nesse ano avançou muito na sua vida, talvez você tenha avançado em muitas áreas da sua vida, mas escute o que eu estou dizendo aqui. Deus está nos chamando para reconstruir, para levantar os muros, a proteção dessa cidade, a proteção da nossa casa, para proteger mais a nossa vida espiritual, para proteger mais o nosso coração. Às vezes nós estamos tão desprotegidos, nós estamos tão inconstantes, porque nem o nosso coração está protegido. O nosso coração é tão aberto, existem tantas brechas. As setas dos adversários e dos inimigos, eles entram no nosso coração, eles inflamam e entram no nosso coração. Por quê? Porque nós não conseguimos reconstruir nada. Deus está à procura de pessoas que, quando ouvem a notícia, dizem assim: olha, quando Neemias ouviu dizendo assim: olha, o muro está caído, Neemias não conseguiu ouvir aquilo e conviver com aquilo. Ele quis fazer alguma coisa. Nós precisamos levantar e dizer: eu quero fazer alguma coisa. A situação da minha família não pode continuar mais assim. A minha vida não pode mais continuar assim. 2017 tem que mudar. O meu coração não vai ser assim mais. Eu não vou viver na inconstância. Eu não vou ficar na montanha russa. O meu coração não vai ficar assim mais. Eu não vou ficar uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo. Eu vou construir um muro onde as setas do adversário não vão me pegar. Eu vou reconstruir um muro para proteger a minha família. Eu vou ser um reconstrutor. Só que você tem que se preparar. Você tem que se preparar, porque toda vez que você se coloca como reconstrutor, você tem que ter ideia de que a oposição vai se levantar. Porque nem todos querem que os construtores se levantem. Ou você acha que as pessoas estão felizes? Ou você acha que o mundo espiritual está feliz por ver a sua família ser salva? Eu fui o primeiro da minha casa a conhecer a Deus de verdade. Eu conheci a Jesus de verdade com 17 anos. E quando
eu enfrentei muitas resistências, mas a minha mãe foi, as minhas irmãs foram, o meu pai foi, e hoje eu posso dizer que a minha família conhece a Deus, mas eu tive que persistir. Na semana passada eu falei exatamente sobre isso, sobre covardia. Você vai se acovardar por causa disso? Deus quer usar você. Essa mensagem não é para quem não veio, essa mensagem é para você. É para você, Deus quer te usar para reconstruir. É você. Mas vão aparecer. E os convites vão vir para te distrair. Surgiram esses nomes: Sanbalate, Tobias, e Neemias reconstruindo o muro. E você viu o texto? Sanbalate e Tobias chamando: Neemias, venha nos encontrar. Distração. Distração, venha, porque enquanto você não está reconstruindo, ninguém te chama para nada, mas quando você começa a reconstruir, os compromissos começam a aparecer. Quantas pessoas começam a vir aqui no encontro de encorajamento e começam a dizer assim: Juliano, cara, é uma luta às terças-feiras, cara, eu não tinha nada de terça-feira, mas quando eu começo a querer aprender da palavra de Deus, quando eu começo a me dedicar, eu falo assim: não, 2017 vai ser diferente, cara, 2016 vai ser diferente, não, eu não vou faltar nenhuma terça-feira, eu tenho sede, eu tenho fome, eu quero aprender, Juliano, eu quero participar da equipe do encontro de encorajamento, eu quero aprender, eu quero servir, eu quero receber as pessoas na porta, eu quero arrumar as cadeiras, eu quero ajudar, eu quero falar de Deus para as pessoas, o que eu posso fazer? Juliano, vocês vão ter alguma coisa no final de semana também? Vocês vão fazer alguma coisa? Eu quero mais de Deus, eu quero mais. Vocês têm mais encontros, vocês têm mais, eu quero mais. Tem aqueles que persistem, mas tem aqueles que começam. Mas sabe aí, começam a aparecer aqueles Sanbalates e Tobias e dizem: vem cá, cara. Vem aqui. Aquele amigo que sumiu, vem cá. Vem. Amiga. Você não vem, você não gosta de mim. Não, mas é que assim, de verdade, eu tenho um estudo da palavra hoje, é muito importante para mim. Eu vou fazer biquinho. Não, mas é só 2 horas, depois eu vou, que eu preciso ouvir a mensagem. Mas você está preferindo Deus do que a mim? Deusa grega, 4ª pessoa da Trindade. Está se achando, né? Tem gente que se coloca na posição: ou Deus ou eu. Ao invés de dizer: cara, vai lá, aprende, depois você me ensina. Ou dizer assim: não, eu vou com você. Mas não. Dizer assim: depois que você começou a aprender, você só fala de Deus, agora tudo é graças a Deus. Como assim, graças a Deus? Se não fosse você, como? Tem gente que se sente incomodado só de você falar: graças a Deus. Tem gente que se sente incomodado por isso. Fica perto de pessoas que te fazem crescer, não de pessoas que te fazem diminuir. Sanbalate e Tobias, vem, vem aqui, para de construir, vem aqui. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, só que assim, lobo é assim, os lobos eles mudam a pele, mas não mudam o costume. Vou repetir, lobo muda a pele, mas não muda o costume, age tudo da mesma forma, 4 vezes a mesma coisinha, o mesmo discurso.
Fruto. A árvore você conhece pelo fruto. Presta atenção na atitude. Você conhece uma pessoa? Conhece pela atitude. Observa as atitudes. Uma hora entra em contradição. Quatro vezes a mesma coisa. E pelas 4 vezes a mesma resposta. Não vou, não vou, não vou, não vou. Sabe o que a gente aprende com Neemias? Ele estava determinado naquilo que ele estava fazendo. Olha, sabe qual é o nosso problema? A gente muitas vezes não está determinado naquilo que a gente está fazendo. Mas Neemias não. Olha, qual é a resposta dele? Eu estou num grande projeto. Por favor, entenda que você tem um grande projeto pela frente. Esse projeto é a sua vida. Esse projeto é a sua vida. E vão aparecer os Sanbalates, os Tobias, os caras que vão querer fazer você parar. Que vão querer te distrair, que vão tirar você do foco. E aí, a hora que eles perceberem que você está nessa grande obra, que você não vai parar, aí vem o golpe final, que é onde eu chego. Que hoje nós começamos a ministração de hoje. Vamos começar o quê? Com as notícias falsas. O texto que nós lemos diz que eles começaram o quê? A apelar. Olha o que eles falaram. Dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta. Olha a notícia, olha a mentira. Viram que a estratégia não funcionava? Começaram com uma notícia falsa, uma mentira. Começaram a criar uma notícia falsa. Ó, estão dizendo por aí, está correndo uma notícia por aí, que vocês estão tramando uma revolta, e por isso que vocês estão reconstruindo esse muro. Estão dizendo aí. Estão dizendo, viu, Neemias? E tem mais, estão dizendo que você quer se fazer rei. Que você já até nomeou uns profetas e que já acertou com os profetas, que os profetas vão fazer de você um rei. Ó, só para você saber, nós vamos contar para o rei. Então você vem conversar com a gente. Apelaram feio. Os lobos, eles apelam. Quando eles percebem que eles não vão conseguir parar a obra, eles apelam. E aí eles começam com as notícias falsas. Começam a inventar. Começam com as notícias falsas. Começam com as coisas... Queridos, essa sempre foi a estratégia do mal. Se eles não conseguem parar a obra, eles sempre vão para as notícias falsas. Foi isso que fizeram com Neemias. Porque a notícia é falsa. A notícia falsa, ela vem primeiro para fazer você errar. Para você se precipitar. Quantas pessoas se precipitam diante de uma notícia? Porque quando você ouve, você se preocupa com a tua reputação. O que estão pensando de mim? Neemias poderia estar pensando, não, mas eu não quero ser rei. Isso é uma mentira. Neemias poderia estar pensando, eu não quero ser rei, é uma mentira. Eu não estou fazendo uma conspiração, eu estou aqui porque Deus me mandou construir esse muro. Não, é uma mentira. E ele podia ter parado tudo para se justificar. Porque a primeira coisa, quando você descobre que as pessoas estão falando mal de você, você comete muitas vezes o erro de parar o que Deus mandou você fazer, para querer se justificar para as outras pessoas, dizer, não, isso não é verdade. E você está errando porque muitas vezes você esquece que quem te justifica é Deus. E você cai no erro porque o maior erro,
O maior objetivo dos inimigos era justamente esse. O objetivo era fazer com que Neemias parasse. O maior objetivo do mal, dos teus adversários, do inferno, é fazer você parar. Querido, não pare para se justificar. Quando Deus te mandou fazer uma coisa, faça. Não fique preocupado com o que as pessoas estão falando de você. Não fique preocupado com o que as pessoas estão pensando de você. Juliano, mas está doendo. Deixa que doa. Porque a notícia ruim ela vem, a notícia triste ela vem, a notícia falsa ela vem para fazer você perder tempo. Ela vem para te intimidar, para te causar medo, para te causar preocupação, para te causar descrédito, para te causar desesperança. Todos nós aqui que estivermos dispostos a fazer um grande projeto, a passar por um grande projeto, temos que estar dispostos a passar pelo crivo das notícias falsas. Todos os grandes homens e grandes mulheres que passaram e fizeram grandes projetos tiveram que lidar com isso. E você vai ter que passar por isso. Porque às vezes não é o que as pessoas estão falando. Às vezes são o que as vozes estão dizendo dentro de você. Porque às vezes são as vozes internas dizendo que você não é. Porque às vezes é o próprio inimigo que está falando dentro da sua cabeça, dizendo que você é isso, que você é aquilo, ou que você não é, que você não vai conseguir, que não vai acontecer na sua vida, que você vai fracassar. Às vezes, as notícias falsas são sopradas dentro do seu coração todos os dias. Às vezes o próprio diabo tem lido uma carta para você todos os dias dentro da sua própria casa, dizendo que as pessoas estão pensando, que as pessoas estão falando de você, mesmo que elas nem estejam falando, mesmo que elas nem estejam pensando, mas dentro de você, as vozes internas estão te bombardeando, dizendo que você não é capaz, que Deus não te perdoou, que Deus nunca vai te perdoar, que o que você fez não tem perdão, que você é um fracasso, que a sua vida nunca mais vai ser restaurada, que você nunca vai poder ser usado, que você nunca vai ser usado, que a sua família nunca mais vai ter jeito. E eu venho dizer uma coisa para você, é mentira. Ele disse para você, nunca vai acontecer, é mentira. Ele disse para você, você não é capaz, é mentira. Ele disse para você, você é fraca, é mentira. Ele disse para você, você não vale nada, é mentira. Porque a sua vida é uma grande obra. E o que Ele não quer é que essa obra fique pronta. Faça como Neemias. Neemias disse, nós encerramos o texto dizendo assim, ó, eu porém, diga eu porém, repita eu porém, orei, pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Queridos,
Essa é a melhor atitude que nós devemos tomar. A atitude de Neemias foi orar e foi pedir a Deus: fortalece as minhas mãos. De repente não é as suas mãos, mas é o seu coração. De repente é a sua mente. Mas é você orar e dizer: fortalece. Me fortalece. Fortalece os meus olhos, eu preciso enxergar. Fortalece os meus ouvidos, eu preciso ouvir a sua voz. Mas me fortalece. Porque eu preciso continuar. Porque quando você continua e você não ouve as falsas notícias, mas ouve a voz daquele que te chamou para fazer o que você tem que fazer, acontece isso aqui, ó. Olha o que aconteceu. Coloca o texto. O muro ficou pronto. Quando todos os inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. É isso que vai acontecer quando você continua e a obra for concluída. Todos vão ver que você terminou com a ajuda do nosso Deus. Olha aqui para mim. Você vai terminar. Olha aqui para mim. Você vai terminar. Você vai concluir esse projeto. Você vai concluir esse grande projeto na sua vida. Pode estar em ruínas agora. Você pode não estar entendendo nada. As perseguições podem estar vindo de todos os lados. Pede para Ele te fortalecer. Fica com Ele. Você vai terminar. Você vai terminar. Fica de pé. Fecha seus olhos. Todas as mentiras que um dia o diabo te contou, todas as mentiras que um dia o diabo falou a teu respeito, no nome de Jesus, no nome de Jesus, elas estão canceladas sobre a sua vida agora. Você é imagem e semelhança do Deus vivo. Você é príncipe. Você é princesa. A sua vida é um grande projeto. A sua vida é uma grande obra. Você foi chamada para reconstruir. E nenhuma notícia falsa, nenhuma mentira do inferno será capaz de frustrar ou de parar o que Deus tem na sua vida. No nome de Jesus.